Vamos orar por ela, né? Porque ela é uma serva do Senhor. Às vezes as pessoas acham assim, uma missionária tão famosa, ela ora tanto, ela, quem sabe, não precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. E ela precisa muito de oração. Amém? Porque ela anda por esse mundo afora. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da tua serva, Pai. E queremos agora, Senhor, colocá-la diante de ti, Senhor. E te pedir, Senhor, que tu derrames dos altos céus aquilo que tu tens preparado para esta noite, Senhor. Que ela esteja totalmente conectada, Senhor, à tua mente, ao teu coração. E que o teu espírito, Senhor, tenha toda a liberdade nesta noite de fazer o que te apraz. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te agradecemos e louvamos. E te pedimos, Senhor, cuida da tua serva. Cuida da sua casa. Cuida da sua família, Senhor. Cuida do seu ministério. Senhor, olha, Senhor, por ela. Vela por ela, Senhor. Guarda, dá saúde, Senhor. Onde ela andar, que os teus anjos estejam acampados em volta dela. É o que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 28. Está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós olhamos esse versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esta palavra, aqui nesse capítulo 12, está falando sobre reino. E se está dizendo que nós recebemos um reino inabalável, significa que este reino é oposto a todos os reinos que aconteceram. Quando o autor de Hebreus escreve esta carta, ele escreve exatamente para judeus que tinham deixado a fé judaica e tinham se convertido ao cristianismo. De uma hora para outra, eles começaram a sentir saudade daquela pompa do culto judaico, não é? Daquelas vestimentas do sumo sacerdote e de todos aqueles apetrechos, porque tem pessoas assim, eles gostam da pompa mesmo que não tenha o Pentecostes. Então, quando você lê a carta aos Hebreus, você vê como o autor entra falando para pessoas que conhecem a lei, que conhecem os profetas, pessoas que conhecem muito bem o Antigo Testamento. E ele mostra então, nesta carta, a supremacia, a superioridade de Jesus sobre Moisés, sobre Abraão, sobre todos os profetas, sobre o sumo sacerdote, sobre os anjos. E assim, quando chega no capítulo 12, ele fala de reino. E ele diz que nós recebemos
um reino inabalável. Quando falamos de reino, para sabermos o que é um reino inabalável, nós precisamos ter experiência de outros reinos. Nós aqui no Brasil, principalmente aqui no Ocidente, nós não temos muita experiência com monarquia. Mas aquele povo, para quem essa carta foi escrita, eles tinham. Quantos reinos tinham se passado? Ou impérios. Primeiro, o Império Babilônico. Você pode imaginar algo mais tremendo com Nabucodonosor, que inclusive mandou fazer uma estátua de ouro, estátua dele para ser adorado? Aqueles reis, eles eram adorados como deuses. Eles tinham na mão o poder de matar. Eles tinham todo o poder. Com tanta riqueza, tanta pompa. Cadê? Para onde foi? Vai lá na Babilônia. Eu estive lá. O que sobrou foi o leão da Babilônia rachado, porque os ingleses não puderam carregar. A Babilônia foi uma cidade que de uma hora para outra ela desceu e foi coberta. Eu entrei. As ruelas todas lá. Tudo se acabou. A cidade foi enterrada inteira. Passou, acabou. A Assíria. Cadê a riqueza da Assíria, o poder dos assírios? Você vai na Assíria hoje, tem lá o portal de Assurbanipal, com o touro alado, não é? Da cidade de Nínive. Hoje tem o nome de Mossul, uma cidade industrial do norte do Iraque. Cadê a velocidade e o poder dos caldeus? Morei na Caldeia. O que sobrou foi o Zigurá de Ur, onde eu morava, com a cítara de Abraão. Agora deve estar muito pior do que no tempo que eu morei lá, por causa da guerra. Podemos ir ver o Império Medo-Persa, o que foi feito do Irã, acabado pelos ayatolás. Você vê o Império Egípcio, o que foi feito do Egito com todo o poderio dos faraós, hein? O que foi feito? Para onde foi? Cadê a riqueza? Hoje é um país que vive do que sobrou por causa do turismo. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Egito. Acabou. E a Grécia? Cadê a grande Grécia? Cadê a cultura helenista? Cadê o poder de Alexandre o Grande? Cadê o grande reino greco-romano? Cadê o Império Romano? Vai a Roma hoje para ver ruína. Vai a Grécia para ver ruína. Para onde foram todos esses reinos? Logicamente que eles caíram. Se eles caíram é porque eles eram abaláveis. Balançou, caiu. Então, o autor de Hebreus diz: nós recebemos um reino inabalável. Por quê? Esse reino tem um monarca que nunca morre. Um monarca que não se assenta num trono humano. Porque todo reino que não está fundamentado na justiça, na verdade, na integridade, vai ruir. Porque todos esses reinos pertencem a um mundo caído, gerido por uma mentalidade, uma inteligência satânica. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, vem do mundo. E esse mundo inteirinho jaz no maligno. Então, o autor de Hebreus faz uma referência a um reino. Esse reino que é inabalável. Vamos falar
então, sobre reino. Este reino, para que haja reino, é preciso que o monarca se assente no trono e dali do trono ele rege. Só que o monarca, ele não reina junto com outro. O reino dele é absoluto. Todo reino tem leis, todo reino tem ordem, todo reino tem exército, todo reino tem organização. Não é? Então, como é que nós podemos dizer que alguém é rei se esse rei não tem direito ao trono e se ele não dá as ordens do trono? Ele diz e todo mundo tem que obedecer. Não é? Pois então, se nós recebemos um reino inabalável, esse reino tem um monarca, esse monarca tem um trono, esse reino tem leis. Não é? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos o evangelho de Mateus, que é chamado o evangelho do rei. Porque cada evangelho, ele se preocupa em mostrar Jesus com uma característica especial. Por exemplo, quando você olha as cortinas que cobriam o tabernáculo de Moisés, você vai ver que as cores são púrpura, azul, branca e vermelha. Por quê? Porque a cor púrpura é a cor do rei. Não é? O manto do rei é púrpura. Esta cor é a cor do evangelho de Mateus. Porque Mateus apresenta Jesus como rei. É o evangelho onde Mateus usa a expressão Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Significa Jesus, descendente de Davi. Jesus que tem uma linhagem real. Você veja que Jesus não é introduzido de qualquer jeito. Eu cheguei, eu sou rei. Ele vem da tribo de Judá, da onde vem rei Davi. Então, quando se diz Jesus, filho de Davi, se diz Jesus, monarca. Mateus sempre apresenta Jesus Cristo como filho de Davi, apresenta Jesus como rei. Quando nós vemos isso, nós vemos Mateus então falar sobre este reino inabalável, sobre o reino de Deus. Ele empregou quase que exclusivamente o termo reino dos céus. Dificilmente você encontra em outro evangelho, você encontra. Mas Mateus esgota o termo reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus, para Mateus, são a mesma coisa, são sinônimos. Quando você abre, agora eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Capítulo 19. Quando você olha no versículo 23, Jesus diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. O que foi que eu disse? Eu disse errado o endereço? Não, porque às vezes eu digo errado. Eu penso uma coisa e digo, a gente pode errar, né? Então, às vezes eu digo é versículo 30, mas é versículo 3. Então, é Mateus 19, versículo 23.
Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Preste atenção a isso. Olha o que ele está falando do que é reino dos céus. Esse reino dos céus é o reino de Deus. Quando ele fala de rico, por quê? Quando você entra no reino de Deus, Deus é o rei, Deus é o monarca. Mas se você está no reino de Mamon, Mamon é o monarca. E você não pode servir a Mamon e a Deus. Você não pode servir aos dois senhores. Então, por isso que Jesus está dizendo que é muito difícil você sair do reinado de Mamon. Não é de Momo não, viu? É de Mamon. É muito difícil, pelo seguinte, eu canso de dizer, se você tem dinheiro, dificilmente você precisa de fé. Por quê? O dinheiro provê. Você diz, o dinheiro provê plano de saúde, o dinheiro provê hospital, o dinheiro provê casa, o dinheiro provê tudo. O dinheiro pode prover para você 1000 casas, mas só Deus pode prover um lar. Só Deus pode prover um lar. Não é? Então, ele diz, o rico não pode entrar no reino. Reino. Ele está falando desse reino 30 vezes no Evangelho de Mateus. Você vai ouvir esta expressão, reino dos céus. Eu gosto dessa expressão. Significa que esse reino veio. O reino lá de cima desceu para nós. Significa o que o reino dos céus? Significa uma região, um reino onde tudo está sujeito a esse monarca, Deus. E está tudo na mão dele, tanto o nosso presente quanto o nosso futuro. Tanto o que é interno quanto ao que é externo. Porque quando os fariseus, esse assunto, ele interessa tanto que os fariseus estavam interessados. Perguntaram para Jesus, como virá o reino de Deus? Ele disse, olha, o reino de Deus não virá com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro em vós. Então, nós procurando com os olhos, não vamos encontrar. Temos que buscar a percepção do Espírito. Por isso que é preciso nascer de novo. Jesus Cristo deixa isso bem claro para Nicodemos. A impossibilidade de entrar no reino se você não nascer de novo. Porque esse reino é um reino espiritual e Jesus diz o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, importa nascer no Espírito para entrar no reino de Deus. Eu gosto tanto quando ele diz para Nicodemos, ó Nicodemos, está vendo o vento? Vê o vento. Cadê o vento? Cadê o vento? Mas o vento existe, né? É. Você sabe de onde vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. Pois assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe o que é isso? Pensa no vento. O vento está de passagem. O vento não carrega bagagem. Ele pode levar o telhado e vai deixando o telhado. Aí ele pega outra casa e vai deixando no caminho. Ele vai passando. O vento, ele não tem cabelo. Não dá para segurar. O vento, eu digo que o vento é careca. Você não segura. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Por que será que nós nos agarramos tanto nas coisas daqui? Se Jesus disse que os que são nascidos do Espírito são como o vento. Deus, o nosso Pai, é o monarca desse reino. Você sabe o que é você nascer de um monarca? Significa que você vai pertencer por direito de sangue a essa monarquia. Quando você nasce no Espírito, tem um sangue que corre nas suas veias espirituais, que é o sangue de Jesus, que é filho. Então você passa a ter direito como filho. Tudo está sujeito ao rei. Ninguém pode entrar no reino se não tiver um novo nascimento. Quantas vezes Mateus fala sobre reino dos céus? 30. Só no evangelho dele. Existem 5 grandes discursos em todo o evangelho de Mateus. O grande primeiro discurso é o Sermão do Monte. Por quê? Sabe quando uma pessoa vai ser presidente ou governador, sei lá, prefeito, ele sobe no palanque e ele anuncia, não é? Ele anuncia a base do seu governo. E nós encontramos o primeiro grande discurso de Mateus no Sermão do Monte. Esse sermão é muito mais completo aqui em Mateus do que nos outros evangelhos, porque embora ele seja bastante repetido em Lucas, a gente diz que em Mateus é o Sermão do Monte e em Lucas é o Sermão da Planície. Não é? A gente diz em Mateus é o Sermão do Monte, em Lucas é o Sermão da Planície. Ele vem dando um banho, ele para e diz a base do seu governo, você fica doidinho. Você diz, será que eu entro nesse reino? Ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque o reino dos céus é dele. Então, se eu não for humilde de espírito, já era. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente sempre acha que são os valentes, né? Mansos. Bem-aventurados os mansos. Você vê isso repetido no Antigo Testamento, porque Jesus Cristo não veio. Isaías diz, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos. Os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. Será que é verdade isso? Lógico que é, porque está escrito na Bíblia. Mas preste atenção. O homem mais manso da terra era Moisés, não entrou na terra. Mas o que é a terra? Não é a promessa? Moisés não entrou, mas ele possuiu a terra. Você sabe o que é possuir? É receber por certo. Se Deus me prometeu, o seu filho vai ser pastor, eu possuo essa promessa. Eu possuo essa promessa. Eu posso morrer daqui a pouco sem ver meu filho pastor, mas ele vai ser pastor, porque Deus disse. Então eu possuí a promessa. Possuí a terra era a promessa para Israel. Então os mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Foi por isso que lá no Monte Nebo, Deus chamou Moisés e disse, vem cá, em Moabe, vem cá, sobe aqui. Em Pisga. Aqui, Moisés, ó, aqui está toda a terra que sob juramento eu prometi te dar a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Olha toda a terra, Moisés, olha lá. Desde o Neguebe até o Mar Ocidental, toda a Campina, todo o Vá, a terra de Zoar e tudo mais.
eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Olhou? Mas para lá você não vai. Tá? Não vai. Então, naquela hora, eu sei que o coração de Moisés deve ter dado um grito. Entra, Josué! Entra, Gerson, meu filho! Entra, Eliezer, meu filho! Entrem, possuam essa terra que o Senhor dá. Ele possuiu sem pisar. Porque quando você crê no que Deus está dizendo, você possui. É seu. Quando Deus me falou do Morro Dona Marta, eu subia por Laranjeira e descia passo a passo, pisando, repetia acho que mais de 1 milhão de vezes. Josué, todo lugar onde pisar a planta dos teus pés será teu. Tomei posse do morro. Para Jesus. Para Jesus. Você tem que aprender a tomar posse daquilo que Deus diz. Tome posse. Não tenha medo, porque você tem que possuir a promessa, para você se deleitar na abundância de paz. Os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. Falo, tem que falar, senão eu brigo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você sabe o que é fome e sede de justiça? Você sabe de que justiça ele está falando aqui? Português é uma língua belíssima. Quem gosta de poesia e gosta de Olavo Bilac, um dos meus poetas prediletos. A irmã, ele não era crente, não quero saber. Ele era poeta. Quando ele fala da língua portuguesa, última flor do lácio, inculto e bela, ele fala de uma forma maravilhosa, mas língua difícil. Você tem uma palavra, pronuncia do mesmo jeito, escreve do mesmo jeito, e a palavra, a depender do que lhe passa na cabeça, quer dizer várias coisas. Pegue a palavra manga. É manga do verbo mangar, é manga de candeeiro, é manga de camisa, é manga sobrenome, é manga fruta. Aqui, coitada, se vê muito louca. Carteira é de identidade, carteira de escola, carteira de dinheiro, tem o carteiro que leva a carta e assim. Essa palavra justiça, não é a justiça que a gente pensa, a justiça ali do juiz. Na maioria das vezes, quando falamos de justiça, falamos de vingança. Justiça, aqui em português nós dizemos Deus é justo. Em inglês nós dizemos Deus é righteous. A justiça de Deus é righteousness. Uma palavra em inglês todo mundo sabe. Right. All right. Quer dizer, certo. Deus é certo. Não tem erro nenhum, nenhuma curva. É certo. Então, justiça de Deus é righteousness. Quando você tem sede de justiça, você tem sede de retidão com Deus. Então, bem-aventurados aqueles que choram, que têm sede de retidão com Deus, porque eles serão fartos. Então, o que é que Jesus vem e traz? Ele nos põe em linha reta com Deus. Ele nos põe no caminho que vai ao trono de Deus. Ele nos coloca em retidão. O caminho que nos leva a Deus. Então, Jesus diz, eles serão fartos. Outra coisa que ele diz no bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração, se ele está limpo, ele vê, ele enxerga, ele discerne as coisas no reino espiritual. Existe um discernimento. Nós estamos num momento terrível,
E eu vou dizer uma coisa, esse reino, o autor de Hebreus disse que nós já recebemos. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus, tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ele deu evidência. Os cegos veem, os coxos andam, os doentes são curados, e aos pobres está sendo pregado o reino, o evangelho do reino. Qual é o que é evangelho do reino? O que é evangelho? Evangelho é a boa nova. Evangelho é o anúncio do reino de Deus. Então, os jornais do dia anunciam a notícia do governo da Dilma. Os jornais do dia anunciam as notícias do governo do Cabral. Na prefeitura do Eduardo Paes. Os jornais anunciam o que o monarca daquele lugar faz. É a cara deles o nosso jornal. Matou não sei quem, morreu não sei quem, foi preso, é a cara do governo. Pronto. É sim. É que nem sua oferta, é a sua cara. A oferta da gente é a cara da gente. Uma das coisas que me irrita é o pessoal me dar, no final do ano eu passo aquela lista para darem. O pessoal da coisa, escova de dente usada, mas vai direto para o lixo. Mas eu preciso receber essas coisas para ver se Deus dá um jeito no meu temperamento. Dá vontade de pegar a escova, sair escovando a pessoa todinha. Sabonete usado. Não dá vontade de você dar uma esfregada na pessoa? Enquanto eu tiver essa vontade, eu vou receber isso porque Deus está me educando. Né? Então, a sua oferta é a sua cara. Não vou dizer porque fica feio. O pastor nunca vai me chamar aqui. Então, a notícia do país é a cara do país. Por exemplo, quem achou que o governo dos Estados Unidos não ia ficar de olho no governo do PT? Se o PT é assim com Cuba, assim com Fidel Castro, então os Estados Unidos ia fechar os olhos, deixar eles são tão bonzinhos, tá de olho para que não virar outra Cuba. Quer dizer, quem foi que se surpreendeu com isso? É gente que não enxerga. Porque eu não estudei política. Mas eu sabia, com o PT na cabeça, Estados Unidos vai se ver. E é. Não foi? Aí, ó. E agora estão sendo liderados por um fuxiqueiro. Quem é que pode confiar numa pessoa que traz sua própria pátria? Hein? Um fuxiqueiro, mas vamos deixar para lá que isso não é reino de Deus. Obrigada. Né? Então, o reino tem o seu próprio evangelho. O reino tem o seu próprio evangelho. Viu? Uma vez, eu estava preparando um estudo, e era no livro do profeta Amós. Foi do profeta Amós. Não, pera lá. Não, foi Oséias. No livro do profeta Amós. Oséias. E é como se de uma hora para outra eu visse os anjos vendendo jornal no sinal. Né? Olha, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6,
no versículo 4, está escrito assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, Judá, serás sofado. Eu estava meditando nisso. De uma hora para outra eu vi como se os anjos estivessem vendendo jornal assim: ei! Os sacerdotes estão assaltando na esquina. Os sacerdotes estão assaltando o povo dentro da igreja. Estão deturpando a mensagem para vender mais. A noiva do Senhor caiu em prostituição. Título de jornal. É isso que está acontecendo, não é? Notícia do rei. O evangelho do reino anuncia a boa nova de que já chegou o reino de Deus. Mas antes que chegue, o que é que João Batista diz? No capítulo 3 aqui de Mateus, aqui perto, no versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17, está escrito: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você está vendo a pregação de João Batista? Vem João Batista e diz: arrependei-vos, mudai de vida, porque o reino de Deus está próximo. Jesus vai começar a sua pregação dizendo: arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Quando no dia de Pentecostes desce o Espírito Santo, Pedro faz o sermão, o povo, e ele: que faremos? Eles: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse o arrependimento para o cancelamento dos pecados. No último capítulo do livro de Atos, no capítulo 28, a Bíblia diz que Paulo alugou uma casa em Roma e que ficou lá pregando as coisas concernentes ao reino, ao Senhor Jesus. Então, este reino tem notícias. Este reino tem um anúncio. Este reino tem um assunto. E o assunto do reino não é o assunto do império das trevas. Nós estamos no império das trevas. Aqui, este mundo, tudo isso que você vê. Eu estava, desde a semana passada, ou da semana atrasada, eu estou chamando a atenção do povo. Olhem para o rio Eufrates. Olhem para o rio Eufrates. Está na hora de pensar no rio Eufrates. Por quê? Porque o rio Eufrates é, no momento, a trombeta que está tocando. A trombeta que está tocando é a do rio Eufrates. Por quê? A Bíblia diz: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Veja aí, veja. Apocalipse 16, né? Desculpem. Apocalipse 16, versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do oriente, do nascente do sol. Quando foi? Em que geografia é que Rio Eufrates é grande? Só na geografia do reino. Por quê? Em extensão, ali mesmo tem o Nilo. Mississippi e Missouri juntos são maiores. O Amazonas é o maior que tem volume d'água. O Eufrates não tem importância nenhuma de tamanho nem de volume d'água. Não tem. Porque a Bíblia diz que ele é o grande. Por quê? Porque de todos os rios deste planeta, do ponto de vista profético, o Eufrates é o maior. Porque é o rio que tem uma incumbência específica agora. O rio Eufrates presenciou a criação do homem. O rio Eufrates presenciou a criação da mulher. O rio Eufrates esteve presente para a celebração do primeiro matrimônio. O rio Eufrates presenciou a queda do homem. O rio Eufrates presenciou o primeiro assassinato, o fratricídio. O rio Eufrates presenciou todo o pecado, o dilúvio. O rio Eufrates presenciou as alianças. Este rio vai secar para que os exércitos do Oriente entrem a pé para que as montanhas do Megido, junto com ele, presenciem a última batalha. Esse rio Eufrates, que aqui diz, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado nascente. Então, isso aí ele vai dizer. Quando você olha Isaías 11, se você quiser dar mais uma olhadinha, Isaías 11, 15 e 16, você vai ver de novo sobre esse rio. Olha aqui. 15 e 16, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Você entendeu? Mas, irmã, por que o Eufrates agora é tão importante? Porque o Eufrates é Síria. O Eufrates corre pela Síria. Ele desce da Síria, encontra em Ur, ali onde tem o paraíso terrestre, em Gurna, ele encontra com o tigre que vem de Bagdade, e os dois juntos formam o Shatt al-Arábia, que desce no Golfo, que nós chamamos arábico, e aqui no Brasil se chama Pérsico. Por que é importante? Porque 60% dele já secou. Está na internet, vocês vão na internet, ficam olhando essa história de Facebook, Twitter, não sei o que. Vá olhar as coisas. 60% já está seco. E o negócio começa a piorar lá na Síria. Os reis do Oriente é que vêm. Quem é que está interessado na Síria? China, não é? Rússia, Irã, todo mundo. Você sabe qual é o vento que traz gafanhoto? É o vento oriental, está lá em Êxodo. O que é gafanhoto? Destruidor. É o vento do Oriente. As doutrinas e as religiões orientais é que trazem a destruição, o gafanhoto. Qual é o vento que joga o gafanhoto no mar? O vento ocidental. É o ocidente, somos nós. Deus espera que essa igreja daqui do ocidente se levante para jogar essa falsa religião, esse engano no mar. Então, está na hora de começarmos
a ler a Bíblia como está escrito. O reino, ele tem o seu evangelho, ele tem o seu anúncio, ele tem a sua palavra, ele tem o seu ensino. Ele diz o que é, nós não sabemos se não quisermos. A Bíblia deixa muito bem claro: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só os limpos de coração percebem o que Deus está fazendo. Mas como é que você se interessa? Se interessa, o que é que você faz indo na internet? Para ver quem casou com quem? Tem gente que sabe o nome de tudo quanto é artista. Pergunta os profetas que eles não sabem. Hein? O quê? Do Rio Eufrates? Depois eles veem na internet. Senão eu perco meu tempo aqui ensinando o padre a rezar a missa. Que eles sabem procurar isso. 60%. Sabem quem é que diz isso? Quem dá essa declaração? A NASA. Os satélites da NASA é que estão anunciando isso. Antes, quando se lia o Apocalipse de Isaías, todos os cientistas diziam: agora eu tenho a impressão que eles leem a Bíblia para anunciar o que está escrito lá. Porque, gente, não tem jeito de você dizer que não sabe. Os profetas disseram, Jesus Cristo confirmou e Deus achou que era pouco. Disse: vem, João, vem cá, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas. Você escreve e manda para esse povo. Ninguém tem que dizer que não sabia. Ninguém. Então, nós precisamos ver o que Deus está fazendo nesse momento. Porque Ele é o rei. O rei não recua. A ordem do rei tem que ser respeitada. Você lê os anúncios dos jornais para ver o que o governo está fazendo. Como é que está o Rio de Janeiro? O que foi que aconteceu? E o anúncio do reino de Deus. O que é que o governador está fazendo, você sabe. O que o prefeito está fazendo, você sabe, ou pensa que sabe. E o que é que Deus está fazendo? O rei, o monarca. O que ele está fazendo hoje? Se a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso é muito sério, meus irmãos. Reino tem leis. Reino tem um monarca que se assenta, ele tem que ser obedecido. Jesus Cristo ainda vai mais e diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são pessoas que constroem pontes de acesso. São pessoas que disseminam a paz, né? Não são pessoas que fazem fofoca para quebrar o bem-estar entre duas pessoas. Procure todas as vezes que alguém vier para você dizendo: fulano que fez isso, fez assim. Preste atenção a uma coisa. Cate uma coisa boa para dizer. Para você fazer a paz. Para você não disseminar amargura. Não diga. Não anuncie. Deixa da sua boca sair só bênção. Sair só coisa boa. Para que você seja chamada filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E assim você vai vendo, Jesus vai falando de pontos da constituição do reino, que todo mundo ficou assustado. Só pode ser um outro reino. Rico não entra, porque confia só no dinheiro. Pacificador é que é filho do rei. Quem é perseguido pertence ao reino. Quer dizer, tudo de cabeça para baixo. Entre os ingleses tem uma brincadeira que a tradição deles é
brincar contra os irlandeses, que nem nós fazemos com os portugueses. E eles lá dizem, lá, fulano fez uma barba, ele é Irish, é irlandês. Aí um dia, o professor de escola dominical estava dizendo, no reino de Deus, quanto mais humilhado, mais serás exaltado. Quando você morre, aí é que você tem vida. O menino disse, Deus é Irish, Deus é irlandês, que ele faz tudo o contrário. Faz tudo o contrário. Mas porque a nossa visão do mundo está tão impregnada. Jesus Cristo, por exemplo, ele diz que o líder é aquele que serve a todos. Quem é que quer servir? O líder quer ser servido. Agora vê com esse negócio de honra. Tem que ser honrado. Eu sou o líder, tem que ser honrado. A liderança nasce no coração do servo. A liderança nasce no coração do servo. Quanto mais servo, então melhor líder. Esse é o primeiro sermão do Evangelho de Mateus. O segundo, ele fala de discípulos especiais. No capítulo 9, versículo 35, tem o segundo discurso dele. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, você vê que ele fala de discípulos especiais e fala também aqui no capítulo 11, no versículo 1, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Nós vemos, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outros? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, algumas traduções. Então, Jesus Cristo está toda hora se referindo a esse evangelho, ao reino, Tem também outro discurso, o terceiro maior discurso do Evangelho de Mateus, é sobre o reino dos céus. Como nós dissemos, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, é o mesmo monarca, são as mesmas leis. Reino dos céus. Você olha para a Inglaterra, aí você vê lá a Rainha Elizabeth, já bem velhinha. Só que o príncipe herdeiro do trono também está velhinho. Ele está com 69 anos. Uma pessoa de 69 anos já não é broto. Diga eu aqui. Eu não quero dizer, nem sugerir que ele está querendo que a mãe morra. Mas enquanto ela não morrer, ele não se assenta no trono. Por quê? Porque o trono está ocupado. A monarca está viva. Não é? A monarca está viva. O trono está ocupado, ele vai ter que ficar ali, esperando. Se não morrer, e ela morrer antes, ele se assenta. Agora, como é que o trono fica vazio? Ou o monarca morre, ou ele é deposto. Quantas vezes nós vimos acontecer na história do monarca ser deposto? Numa revolução francesa, revolução bolchevista, revolução iraquiana. Tudo quanto é revolução, depõe logo o monarca. Acabou.
revolução dos ayatolás. Acabou com a dinastia Reza Pahlavi. Não é? Acabou. Então, o único jeito de um trono ficar vazio é que o rei morra, ou então ele é deposto na raça. Vai ter que sair. No caso do nosso coração, Jesus disse que nós temos que fazer uma revolução contra o nosso ego. O nosso ego está sentadão no trono da nossa vida. Eu faço. Eu tenho direitos. Eu faço o que eu quero. Eu. Entronizado. Como é que Deus vai ser entronizado se o trono do meu coração, o centro da minha vida está ocupado pelo meu ego? O meu ego não vai morrer? Vai não. Eu tenho que fazer uma revolução contra ele, depor e chamar Deus para se assentar. É uma decisão sua. É você que faz a escolha. Lá na cruz nós vemos um momento tremendo de escolha. Haviam 2 malfeitores e Jesus no centro. Um olhou para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, salve-se assim a nós mesmos. Vambora, rapaz, salva! Salva! Faz alguma coisa aí, só me tira daqui que eu estou pronto. Esse rapaz morreu, blasfemando com raiva. Porque de uma hora para outra parece que Jesus Cristo era o culpado dele estar ali. Você vê, era a mesma sentença para eles 3. Sentença de morte. Um reagiu desse jeito, escolheu o quê? O mundo. O outro disse: ô rapaz, tu nem ao menos temes a Deus, estando todos nós sob igual sentença, a de morte. Nós merecemos, mas este nada fez. Ele fez a escolha dele. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele escolheu o reino, foi decisão dele. Um escolheu o império das trevas. Ele queria ficar por aqui. O outro disse: não, daqui eu não quero mais nada. Eu quero o teu reino. E Jesus disse para ele: hoje, ainda hoje, não precisou levar para batizar no Rio Jordão, não precisou ir para a escola dominical, não precisou entregar o dízimo. Olha lá, quem não gosta de entregar dízimo. Não precisou nada. Ele escolheu o reino. Que coisa, né? Que coisa. É escolha. É escolha. Então você tem que escolher. Você depõe o seu ego. E você chama Deus para ser entronizado. Como um monarca não é entronizado no colo do outro, Deus só será entronizado na sua vida com o reino dele. Sua vida só se torna o reino de Deus se você fizer uma revolução contra o seu ego e chamar Deus e entronizar. E aí, o que é que acontece? O autor de Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus, primeiro, de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Na hora que você tira o seu ego do centro, Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor do universo. Não sei como Tu queres reinar no meu coração, mas neste momento, pelo sangue precioso de Jesus, eu reconheço que eu sou podre, morta nos meus maus pensamentos, nos meus maus desejos, mas Jesus morreu por mim. Eu quero depor a minha vontade, não mais a minha vontade, os meus desejos, eu quero a Tua. Vem, Senhor, reina na minha vida. Mas aí você fica do lado, que é para servi-lo agora primeiro,
de modo agradável a Ele. Se você fosse secretário da Dilma, ia fazer tudo que ela quer, né? Não é não? É ruim? Sei que não fizesse. Primeiro, o que é que o autor de Deus diz? Autor de Hebreus, de modo agradável. Tem que fazer o que agrada a Ele e não a você. Ô, coisa difícil. Não é? A nossa natureza não quer fazer as coisas que Deus quer. E natureza difícil. O pecado não tem mais autoridade sobre nós, mas ainda está em nós. De modo agradável, com reverência. Você não pode esquecer que o reino de Deus está dentro de você. Reverência. A Vanessa já foi lá para baixo com as crianças. Por quê? Fica essas crianças aqui com falta de reverência. Criança não tem falta de reverência. Falta de reverência é quando você vai lá para frente da televisão ver novela imoral. Falta de reverência é quando você fica num namoro safado. Falta de reverência é quando você vai para a internet baixar site de imoralidade. Isso é falta de reverência. Sabe por quê? Não dá para dizer para Deus, Espírito Santo, dá uma voltinha ali que eu vou fazer uma safadeza. Não dá. Então você pratica tudo assim, na cara. Sabe? Na cara. Eu gosto de uma palavra, sabe? Quando você lê a Bíblia em inglês, diz assim, o livro de Malaquias diz, vocês são ladrões e assaltantes, porque vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Eles dizem, vocês são robbers and thieves, assaltantes e ladrões. E disso a gente tem que entender, né? Nem todo ladrão é assaltante. Mas todo assaltante é ladrão. O assaltante, ele vem para você e diz, me dá, cala a boca, agora vai embora, quietinha, não olha para trás, senão eu te atiro. Ele faz questão de ser visto, ele é agressivo. Você nunca mais esquece a face dele, nunca mais esquece a voz. Não dorme lembrando aquilo. Esse é o assaltante. Rouba na sua cara, assim, leva o que é seu e diz, cala a boca. O ladrão não, o ladrão é capcioso. O ladrão segue você uns 2 dias para ver que horas você sai de casa, aonde que você põe as coisas, para onde você vai, de estuda os seus hábitos. Lá um dia, ele vai e você não percebe, você não sabe quem fez, porque o ladrão não quer ser visto. Quando você segura o dízimo, você é assaltante, porque na cara de Deus você toma o que é dele. Ainda diz, Senhor, esse mês eu não vou entregar dízimo, eu vou pegar o que é teu. Quando eu puder, ainda tem gente que diz, se o Senhor me der mais, eu entrego. O dízimo é como uma bomba relógio, ele explode na sua mão se você não soltar logo. Pegue assim, entregue logo, toma, senão eu roubo. Não é? É sim, é danado. Se entregar dízimo de um salário mínimo, você faz com facilidade, mas se você tem 60 mil por mês, você entrega 6 assim, é muita coisa. Sim, mas vamos lá. Isso é o que você faz. Agora, na oferta, não. Na oferta é ladrão. Você sentiu no coração que devia dar 10. Você diz, não, mas 2 está bom. E você vai. Assim. Então, nós precisamos saber que quando Deus está entronizado, Ele está entronizado para valer. O reino chegou na sua vida. Tem leis para serem obedecidas. Tem um monarca que tudo vê. O reino dele é inabalável. Ele nunca morre. Ele nunca dorme. Ele não pisca os olhos. Ele está presente em tudo. Não é? Esse é o reino dos céus. É o reino onde tem um monarca atento a tudo.
E o outro discurso de Mateus é no capítulo 18. Capítulo 18, quando ele fala: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por quê? Porque a criança aprende a obediência. A criança, pouco a pouco, ela vai conhecendo o pai. Chega o momento que o pai fala: lá fora, ela ouve: meu pai chegou. A mãe chega lá fora, tem criança que ouve o barulho do carro do meu pai. A minha menina, eu tive uma filha, primeiro do que o Glenn, o pai tinha um Fusca naquela época. Quando o pai dela vinha chegando, a gente estava no quarto andar. Ela dizia: papai, papai. Eram tantos carros, mas era o carro do pai dela. Por quê? Ela reconhecia o barulho do carro do pai dela. Vou dar um exemplo. Quando você estava namorando, você não reconhecia o barulho do calhambeque lá do seu Zequinha, minha irmã? Conhece. A batida da porta, até o toque do telefone é diferente. Não é não? Você já esqueceu como é? Você já esqueceu, pastor? Esqueceu, minha filha, já esqueceu. Paixão é um negócio sério. Então, ele quer que nós nos tornemos como crianças, ensináveis, que vão entrando cada dia mais na intimidade com o Pai. Temos que nos tornar como crianças, que começam do beabá, que começam a olhar para o rosto do Pai, a reconhecer, a saber o que aborrece o Pai, a saber o que agrada ao Pai. Então esse é um dos sermões mais lindos que tem no Evangelho de Mateus. É um texto infantil de Mateus 18. E aqui também nós vemos que é um evangelho que fala de escatologia. O final do Evangelho de Mateus é pura escatologia. Por isso é um dos evangelhos de todos os 4 que nós chamamos do Evangelho completo. Todos são completos, mas ele, com esses 5 discursos que ele tem, são 5 grandes discursos do Evangelho de Mateus, todos eles baseados no reino. Todos eles chamando Deus de rei, de monarca. Ora, se Deus reina, Deus governa. Deus tem seu exército de anjos. Deus tem seu trono. Deus provê como rei. Deus não é perdedor. Mas tem uma coisa que o Evangelho de Mateus deixa muito claro para nós. Ele deixa claro para nós que Deus é tudo isso, mas Deus se fez nosso Pai na pessoa de Jesus. Amém? Quando o autor de Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida reverente. Reverente. Não é uma vida de anarquia. É uma vida de alegria, mas uma vida reta. Nós precisamos ver como nós nos vestimos. Ah, mas é na moda. E qual é a moda do reino? Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é realidade. Ah, mas ainda estou aqui. Não. Você está passando aqui. O nosso testemunho de vida é outro. É loucura pensarmos que nós vamos ficar aqui.
nós estamos de passagem. Se você não entende isso, vá para a porta do cemitério. Você vai ver. Você vai ver a coisa. Vai ali no Hospital São José, você vai ver gente nascendo. Vai para a porta São João Batista, vai ver o que esse povo tá, porque nasceu, vai morrer. Eu também nasci, ai, ai, ai. Corre, porque a qualquer momento posso ser chamada. O rei está de olho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.